Você vai ao Mar da Galileia e está diante de um daqueles lugares em que se observa, de forma literal, a mesma paisagem que Jesus viu ao lado de seus discípulos. Seja um oficial romano em Tiberíades, um cobrador de impostos em Cafarnaum ou um pagão em Hipos, todos enxergavam esse belo corpo d'água. Israel chegou a um ponto em que a perda de água significava um fracasso nacional. Para evitar isso, engenheiros forçaram a água do mar a subir uma montanha, gastando enormes quantidades de energia para vencer a própria gravidade. Bombas gigantes funcionavam sem parar. Reciclamos 85% da água residual, o que nos torna líderes mundiais em reaproveitamento hídrico. Com essa água, conseguimos criar agricultura no sul do país. Túneis foram selados profundamente no subsolo. Uma única falha poderia esvaziar reservatórios e paralisar cidades. O sistema foi construído às pressas, com riscos elevados e sob pressão extrema. É uma história impressionante. Estamos às margens do Mar da Galileia, onde as pessoas se reconectam a uma narrativa que aguardou quase 2000 anos para ser redescoberta. Mas o que aconteceu depois que as bombas começaram a operar? Qual problema esse plano escondia e por que tudo quase deu errado muda completamente o desfecho dessa história. O ponto de ruptura. Por décadas, o sistema funcionou. O coração continuou bombeando. Mas, com o tempo, o ritmo começou a falhar. No início dos anos 2000, surgiu o primeiro grande alerta. Uma seca se instalou no norte, e o nível do lago começou a cair não apenas por uma estação, mas ano após ano. Entre 2000 e 2002, a queda passou de 2 metros. O país prendeu a respiração, e depois, as chuvas voltaram. A crise parecia superada, mas não foi um episódio isolado. Era o início de um padrão preocupante. Novas secas severas ocorreram entre 2008 e 2011, e novamente entre 2016 e 2018. Cada uma foi mais intensa que a anterior. Em um único ano ruim, o lago podia perder mais de 80 centímetros de profundidade. O déficit nacional de água cresceu de forma alarmante. Foi nesse momento que as linhas pintadas nas réguas de medição deixaram de ser marcas teóricas, se passaram a dominar a atenção do país. A linha vermelha inferior indicava o primeiro limite crítico. Ultrapassá-la significava queda rápida na qualidade da água e danos ao próprio ecossistema do lago. Era um sinal ambiental sério. Mas a linha realmente temida era a preta. Essa representava o ponto sem retorno. Abaixo dela, a concentração de sal se tornava tão alta que a água deixava de servir para a agricultura. Pior ainda, os tubos de captação do Sistema Nacional começariam a sugar ar e sedimentos, danificando as bombas. Era um aviso operacional claro. Cruzar a linha preta não significava apenas que o lago estava comprometido. Significava que todo o sistema de abastecimento do país poderia parar. Com a queda do nível, um ciclo destrutivo se iniciou. O lago não apenas diminuía, mas se deteriorava. Com menos água doce para diluir, as fontes naturais de sal no fundo tornavam a água restante cada vez mais salgada. Esse ambiente favoreceu a proliferação de algas tóxicas. A ecologia vibrante do lago começou a sufocar. A ideia de reserva estratégica se desintegrava. Israel ficou preso em um dilema clássico. Para preservar o lago, seria preciso interromper o bombeamento. Mas parar significava cortar o abastecimento das residências e, principalmente, das vastas áreas agrícolas do sul que sustentavam a economia. Deixar as lavouras secarem traria insegurança alimentar e prejuízos profundos. Continuar bombeando, por outro lado, garantiria a degradação total da principal fonte de água doce do país. Era uma escolha entre 2 cenários extremos: comprometer o presente ou destruir o futuro. Essa situação forçou uma mudança completa de pensamento. A lógica antiga, em que o lago era a fonte principal e o sistema a solução, deixou de funcionar. Tornou-se claro que não era possível preservar um sistema natural enquanto ele continuasse sendo drenado como fonte principal. A resposta não era apenas bombear menos. Era deixar de depender do lago para a sobrevivência diária. Para romper essa dependência perigosa, seria necessário encontrar uma nova fonte de água, que não estivesse à mercê das chuvas, do degelo ou das disputas regionais. Seria preciso criar água, não apenas transportá-la.
A resposta estava a oeste, na única fonte que nunca seca, o vasto e salgado Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo não é apenas uma grande extensão de água. É um dos mares mais conhecidos, importantes e fascinantes do mundo. O milagre de conquistar a geografia. Diante dessa escolha impossível, a primeira resposta de Israel não foi economizar, mas conquistar, dobrar a própria geografia do território à sua vontade. Isso aconteceu na década de 1950. O país era jovem, pobre e recebia uma enxurrada de novos habitantes. Sua população crescia rapidamente. Essas pessoas precisavam de moradia, acima de tudo, de alimento. As terras férteis ficavam quase todas no norte, ao redor de um único lago. O sul, o deserto do Negev, era vasto, belo e extremamente seco. A ideia era simples e ousada ao mesmo tempo. Se as pessoas não podiam viver todas perto da água, então a água teria de ser levada até as pessoas. Assim nasceu o conceito de um rio artificial, chamado de Transportador Nacional de Água. O plano era retirar a água do norte, do sobrecarregado Mar da Galileia, e enviá-la rumo ao sul. Ela viajaria por tubos, canais e túneis, cruzando montanhas e desertos até os extremos do país. Era um projeto ambicioso para uma nação que mal podia bancar grandes obras. No auge da construção, 1 em cada 14 adultos trabalhadores de Israel estava envolvido no projeto. Escavavam valas, soldavam enormes tubulações sob o sol intenso, despejavam concreto e atravessavam rocha sólida. Mesmo com recursos limitados, o país investiu cerca de 5% de toda a sua economia nesse único sistema. Era uma aposta total na água. O funcionamento começava com um simples tubo de captação submerso no canto norte do Mar da Galileia. A água era puxada e armazenada em um pequeno reservatório. Em seguida, surgia o maior desafio: as colinas. O lago fica em uma região baixa, mas a cadeia montanhosa central de Israel se interpõe entre ele e o sul. A água não podia contornar esse obstáculo. Precisava subir. É aí que entra o coração do sistema: a estação de bombeamento Sapir. Bombas gigantes empurram a água para cima em uma subida vertical de mais de 200 metros de uma só vez. Esse foi o primeiro grande desafio à gravidade, do qual todo o projeto dependia. Depois de vencer essa etapa e alcançar o topo, as regras mudam. A água passa a fluir suavemente por um grande canal aberto, conhecido como Canal do Jordão, deixando a gravidade fazer o trabalho. Por fim, ela entra em uma tubulação fechada de aço, uma artéria que serpenteia pelo país até alcançar os campos ressecados do deserto do Negev, no sul. A transformação foi impressionante. O mapa de Israel mudou. O deserto, antes uma barreira, começou a florescer. Novas cidades surgiram não ao redor de oásis naturais, mas em torno de torneiras abastecidas pelo norte. A agricultura cresceu rapidamente. Israel não apenas passou a produzir alimentos suficiente para si, como começou a exportar laranjas, abacates e tomates para o mundo. O Mar da Galileia deixou de ser apenas um lago. Tornou-se o coração pulsante da nação. Cada gota bombeada era como um pulso de vida enviado aos cantos mais distantes do país. Apesar de impressionante, o sistema tinha uma fraqueza desde o início. Ele não criava água nova, apenas transferia a água de um lugar para outro. Todo o funcionamento dependia de uma única fonte natural permanecer saudável e cheia. O abastecimento ficava ligado a fatores fora de controle, como as chuvas de inverno no norte, o degelo no Monte Hermon e o fluxo do Rio Jordão. O projeto resolveu o problema de levar água até onde as pessoas viviam, mas não aumentou a quantidade total disponível. Enquanto a demanda crescia, a fonte permanecia a mesma. Com o tempo, cada vez mais água foi retirada daquele único lago. No fim, o sistema que ajudou a construir o país também passou a exercer uma pressão crescente sobre sua principal fonte de água, drenando-a lentamente. O lago que está desaparecendo. Para Israel, a fonte de água doce mais importante fica no norte, o Mar da Galileia. De longe, ele parece calmo e pequeno, mas na prática funciona como um reservatório ativo, o principal armazenamento natural de água doce do país. Ao caminhar por suas margens hoje, o problema se torna visível. Onde a água antes alcançava as árvores,
Agora a lama rachada e trechos expostos do fundo do lago se estendendo por quilômetros. Antigos pires terminam a centenas de metros da água. Estacas de medição pintadas com linhas pretas e vermelhas se erguem como avisos. Cada faixa marca o ponto em que os problemas começam. Abaixo desses níveis, bombas, ecossistemas e necessidades humanas passam a falhar. A importância do lago vem da geografia. Ele está no fundo de uma rara bacia natural de captação. Riachos e o Rio Jordão, alimentados pela neve do Monte Hermon e pelas chuvas de inverno, descem até esse único reservatório. É o lago de água doce mais baixo da Terra, a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Por isso, tudo ao redor tende a drenar para ele. Por milhares de anos, isso garantiu um abastecimento confiável. As chuvas e o degelo enchiam o lago todos os anos, e as nascentes completavam o volume disponível para uso humano. O Israel moderno passou a depender desse lago para quase tudo. Tubulações e estações de bombeamento levam sua água para o sul, abastecendo cidades e áreas agrícolas em regiões secas. O sistema funcionou por décadas, mas a demanda continuou crescendo. A população aumentou e a agricultura irrigada avançou sobre áreas desérticas. Mais água foi retirada, e o nível começou a cair lentamente, depois de forma acelerada. Ao mesmo tempo, o clima mudou. As chuvas de inverno se tornaram irregulares e a neve no Monte Hermon menos previsível. Os fluxos naturais que antes reabasteciam o lago diminuíram. Além disso, os rios são compartilhados entre países. Regiões a montante desenvolveram seus próprios sistemas, se passaram a captar mais água do Jordão antes que ele chegasse ao lago. Assim, a pressão veio de dois lados. Menos água entrando e mais água sendo retirada. Essas pressões aparecem de forma concreta. Plantas da margem estão desaparecendo. Peixes e aves perdem habitat. O fundo exposto libera poeira que piora a qualidade do ar. Engenheiros marcam níveis críticos porque quedas abaixo de certos pontos causam danos reais. Bombas podem aspirar ar em vez de água e parar de funcionar. Tubulações e sistemas de captação são afetados. O fornecimento para cidades e fazendas fica ameaçado. Essa situação impõe uma escolha difícil. Se o consumo continuar crescendo enquanto o lago encolhe, o abastecimento entra em colapso. Para evitar isso, é preciso reduzir o uso, mudar os tipos de cultivo ou encontrar novas fontes de água. Nenhuma dessas opções é simples. Diminuir o consumo afeta a agricultura e a renda. Criar novas fontes, como grandes usinas de dessalinização ou reservatórios, exige altos custos e muita energia. A crise no Mar da Galileia não é um evento isolado, mas um processo longo agravado por vários fatores. Crescimento populacional, mudanças climáticas, uso regional de rios compartilhados e dependência de uma única fonte principal. As margens expostas e as estacas pintadas são sinais claros de um problema mais profundo. O sistema que sustentou grande parte do país está sob ameaça real, e enfrentá-la exige decisões difíceis sobre água, território e a forma como a sociedade utiliza ambos. Reciclando cada gota, a história não termina com a criação de nova água e a preservação da antiga. Existe um terceiro pilar, menos visível, que sustenta todo esse milagre hídrico. Ele não está no mar, nem no lago. Está no que acontece depois que a água sai da torneira. Enquanto a dessalinização abastece as residências, outro sistema mantém a agricultura. Esse é o herói silencioso da revolução da água em Israel. A reciclagem total. Pense no ciclo comum de uma gota. Ela vem de uma fonte, é bebida, usada para higiene, descarregada e se transforma em esgoto. Em grande parte do mundo, aí termina sua utilidade. Em Israel, essa água não é vista como descarte, mas como um recurso escondido. É a única fonte que cresce junto com a população. Mais pessoas significam mais uso e, portanto, mais água disponível para reaproveitamento. Para isso, foi criado um sistema que dá uma segunda vida a cada gota. O esgoto das cidades é conduzido a estações avançadas de tratamento. Ali passa por filtragem, processos biológicos e etapas adicionais de purificação, até atingir um nível seguro para um uso específico. A agricultura não é água potável, mas é totalmente adequada para irrigar plantações. Depois, ela é bombeada por uma rede nacional separada,
identificada por tubulações roxas, diretamente para os campos. Os números impressionam. Israel recicla e reutiliza cerca de 90% de toda a sua água residual. É a maior taxa do mundo. O país mais próximo consegue aproximadamente metade disso. Não se trata apenas de política pública, mas de uma obsessão nacional por fechar o ciclo. Ao observar o conjunto, fica claro como esses três sistemas se encaixam. Primeiro, a criação. As grandes usinas de dessalinização no litoral produzem água de alta qualidade para uso doméstico, rompendo a dependência das chuvas. Segundo, a reciclagem. A água usada nas casas é tratada e enviada para irrigar vastas áreas agrícolas, liberando a agricultura da necessidade de retirar água doce de lagos e aquíferos. Terceiro, a restauração e o armazenamento. Graças aos dois primeiros passos, as fontes naturais, como o Mar da Galileia e os reservatórios subterrâneos, deixam de ser drenadas para a sobrevivência diária. Elas podem se recuperar e ser reabastecidas. Com isso, o rio invertido pode devolver a água dessalinizada ao lago, não como medida emergencial, mas como investimento estratégico. Essa é a economia circular em sua forma mais vital. A água deixa de seguir um caminho único da fonte ao descarte, passa a circular, é criada no mar, usada na cidade, limpa, aplicada no campo e, por fim, retorna ao solo. O antigo modelo linear de retirar, usar e perder foi quebrado. O resultado desse sistema triplo é algo que antes parecia impossível: um excedente mensurável de água. O país que viveu décadas à beira da escassez agora possui mais água do que necessita de imediato. O sistema é tão eficiente e resistente que permite algo extraordinário: devolver água à natureza. A água produzida no mar pode ser bombeada morro acima, não para consumo humano, mas para fortalecer o meio ambiente, reabastecer um lago enfraquecido e recuperar aquíferos antigos. A mentalidade se inverteu completamente. De uma luta para extrair cada gota da natureza, passou-se a segurança suficiente para protegê-la. O golpe de mestre, o rio que corre morro acima. Assim Israel chegou à sua ideia mais radical. As usinas de dessalinização haviam libertado o lago da obrigação de abastecer as residências. Mas o lago continuava enfraquecendo, ainda sendo drenado para a agricultura. Para salvá-lo de verdade, não bastava parar de retirar água. Era preciso começar a devolver água. Mas como reabastecer um lago gigantesco quando as chuvas se recusavam a cair? Foi então que os engenheiros tiveram seu momento decisivo. Eles observaram os dois grandes sistemas já construídos. De um lado, as fábricas de água no litoral, funcionando sem parar. Do outro, o Transportador Nacional de Água, a extensa rede de tubos e bombas que atravessa o país. Por 60 anos, esse sistema havia fluído em apenas um sentido, para o sul. E se fosse possível fazê-lo fluir ao contrário? Esse foi o verdadeiro golpe de mestre. Conectar as usinas de dessalinização ao antigo sistema e inverter o fluxo. Usar a própria infraestrutura do país para enviar a água doce produzida no litoral, não para o deserto, mas de volta ao norte, para o lago ameaçado. Transformar um sistema de distribuição em um sistema de recuperação de água. A ideia era simples no papel e extremamente difícil na prática. Não se tratava apenas de apertar um botão. Foi necessário adaptar uma artéria nacional inteira. O sistema original havia sido projetado para usar a gravidade a favor do fluxo para o sul. Agora, seria preciso empurrar a água para o norte, contra a inclinação natural do terreno. Isso exigiu reconstruir estações de bombeamento para operar no sentido oposto e instalar novas tubulações gigantes, com mais de 1 metro de diâmetro, ao longo de dezenas de quilômetros, ligando as usinas costeiras à linha principal. Esses tubos atravessam regiões acidentadas do norte, passando sob estradas e sobre colinas, como uma enorme costura de aço, unindo o litoral às montanhas. Sistemas de controle sofisticados também foram instalados para gerenciar o fluxo com precisão. Uma máquina antiga estava aprendendo um truque totalmente novo. É importante deixar claro: bombear água morro acima não é algo sobrenatural. É engenharia básica. O que impressiona aqui não é o ato em si, mas a escala da ambição. Não se trata de levar água até uma torre local. Trata-se de retirar centenas de milhões de litros da costa do mar Mediterrâneo e empurrá-los em uma longa jornada.
Essa água percorre mais de 60 quilômetros para o interior e precisa subir centenas de metros a partir do nível do mar, apenas para alcançar um lago cuja superfície já fica mais de 200 metros abaixo do nível do mar. É um rio artificial sendo elevado sobre uma cadeia montanhosa para preencher uma grande depressão. Essa é a dimensão do projeto. Essa água tem uma função específica. Não é para uso imediato. Ela não será usada para irrigar plantações no dia seguinte. Trata-se de um depósito estratégico. Por anos, o lago havia sido apenas uma conta de saque. Agora, pela primeira vez, o país fazia um grande depósito planejado. O objetivo é estabilizar o nível do lago, conter o avanço da salinidade e ajudar o ecossistema a se recuperar. É um investimento de longo prazo para garantir que o Mar da Galileia continue existindo não apenas como memória, mas como uma reserva estratégica viva e funcional para as próximas gerações. Um verdadeiro ato de preservação nacional. Ao fazer isso, Israel entrou em território totalmente desconhecido. Nenhum país havia tentado reabastecer um lago natural de água doce, nessa escala, usando água dessalinizada. Isso traz responsabilidade e riscos inéditos. A água produzida pelas usinas é extremamente pura, mas um lago é um ecossistema vivo, moldado ao longo de milênios por um equilíbrio específico de minerais e formas de vida. O que acontece ao introduzir um novo tipo de água? Cientistas acompanham tudo de perto, desde as populações de peixes até as algas microscópicas. Eles reconhecem as incertezas. Trata-se de um experimento cuidadosamente monitorado em um patrimônio nacional. Os engenheiros admitem que são os primeiros a tentar algo assim e que precisarão aprender ao longo do processo. É um risco calculado, nascido da certeza de que o maior perigo seria não fazer nada. A escolha era entre um experimento controlado ou um colapso inevitável. O milagre de criar água a partir do mar. Israel virou as costas para as colinas do norte e olhou para o oeste, para o horizonte azul do mar Mediterrâneo. Um oceano inteiro diante deles. O paradoxo era evidente. Um país com sede extrema, encarando um mar ilimitado, porém impróprio para consumo. O grande desafio era retirar o sal, em uma escala suficiente para abastecer uma nação. Para entender essa dimensão, basta observar uma dessas usinas. A Sorac, uma das maiores plantas de dessalinização do mundo, não é bonita nem dramática. É um complexo industrial repleto de tubulações, tanques, bombas e salas de controle. Tudo ali existe para um único objetivo: transformar a água do mar em água potável. O processo utilizado é a osmose reversa. A água do mar é forçada a passar por membranas especiais, sob altíssima pressão. Essas membranas têm poros microscópicos. As moléculas de água atravessam, mas o sal, os minerais e outras impurezas ficam retidos. Esses resíduos são separados, e o resultado é água limpa e segura para uso. Isso acontece sem parar, dia e noite, em uma escala gigantesca. A produção não é pequena. Uma única instalação como a Sorac pode gerar mais de 150 milhões de metros cúbicos de água doce por ano. Apenas essa quantidade representa cerca de 20% do consumo doméstico de Israel. É água suficiente para abastecer quase 1,5 milhão de pessoas. Operar uma planta assim exige muita energia e investimento. Bombas potentes criam a pressão necessária, e todo o sistema precisa de manutenção constante. Não é uma solução barata. Trata-se de um investimento estratégico nacional para garantir abastecimento onde as fontes naturais são limitadas. Essa foi a grande virada. Tudo começou com uma única usina, como prova de conceito. Ao ver que funcionava, Israel avançou. Construiu outra, depois mais uma, aprimorando a tecnologia e reduzindo custos a cada nova instalação. Foi uma corrida estratégica para transformar uma ideia inovadora em infraestrutura nacional. Em menos de uma década, uma cadeia dessas fábricas operava ao longo da costa. Na década de 2010, Israel já não fazia testes. Administrava uma rede de 5 enormes usinas funcionando em conjunto. O resultado foi uma mudança profunda no sistema de abastecimento. Quase da noite para o dia, a origem da água nas torneiras mudou. A maior parte da água que chegava a casas, escolas e empresas deixou de vir do lago em dificuldade ou dos aquíferos sobrecarregados.
Passou a ser produzida sob demanda a partir do mar. A antiga ligação entre a torneira da cozinha e as chuvas de inverno foi finalmente rompida. A água potável entrou em linha de produção, imune às variações do clima. Foi uma vitória monumental, mas não a final. O Mar da Galileia ganhou um alívio. Deixou de ser a principal fonte de água potável. A pressão diminuiu, mas o lago ainda não estava salvo. Grandes volumes continuavam sendo retirados para irrigar a agricultura destinada ao consumo interno e à exportação. O lago ainda perdia mais água do que recebia. As chuvas seguiam irregulares e o Rio Jordão chegava fraco. Assim, embora a crise imediata nas residências tivesse sido resolvida, o lago continuava encolhendo. O problema havia sido reduzido, mas não solucionado. Após anos de queda no nível da água, o Mar da Galileia se aproximava perigosamente da linha preta. Israel havia criado uma nova fonte para as cidades, mas o lago antigo ainda sustentava os campos agrícolas. A água das torneiras estava garantida, porém o principal reservatório natural seguia em declínio. O país dominou a arte de criar água nova. Agora enfrentava um novo desafio: usar essa água para salvar a fonte antiga. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.